Olá, tudo bem? Aqui, professor Jair, novamente para falar com você sobre geometria analítica plano, e o tema dessa videoaula é a condição para que três pontos sejam alinhados, tá bom? Condição de alinhamento para três pontos. Bom, o que nós vamos discutir nessa videoaula, nós vamos fazer para três pontos, você pode fazer para mais de três, não obrigado, só três, né? Você pode pegar quantos pontos você quiser, ok? Mas vamos pegar três para definir a condição. Então, vamos procurar uma condição que seja necessária e que seja suficiente para que nós tenhamos três pontos numa mesma linha, né? Ou seja, numa mesma reta, tá bom? Para isso, nós vamos iniciar a nossa discussão traçando novamente as retas paralelas, passando por x, passando por A, B e C, né, paralelas ao X e paralelas ao Y, e determinar os segmentos que são formados pelos pontos A, B e C, tá bom? Então, temos aqui uma reta paralela ao X passando por A, né, uma X', uma paralela passando por B, uma X, duas linhas, e uma paralela passando por C, X, três linhas, e portanto nós temos definidas as coordenadas y de A, y de B e y de C, que estão determinadas aqui. Traçando as paralelas ao eixo y, passando por A, B e C, nós vamos conseguir determinar o local das coordenadas de XA, XB e XC. Então, paralela passando por A, aqui XA, uma paralela vertical aqui passando por B, XB, uma passando por C, XC, portanto essas retas todas paralelas de Y, ok? 1, 2 e 3, tudo bem? E aí nós vamos determinar um primeiro segmento de A até B. Certo? Então, um segmento AB, aqui, um segmento AB e um segmento BC. Tudo bem? A nossa procura é achar uma condição para que esses três pontos fiquem numa mesma linha. Então veja, quando nós definimos o segmento de A para B, ele tem uma inclinação. Você se lembra do vídeo anterior, né? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista um vídeo anterior aí, que nós falamos do coeficiente angular do segmento, da inclinação do segmento. Então, vamos analisar a inclinação do segmento que vai do ponto A até o ponto B. Ok? Como é que nós determinamos esse ângulo alfa aqui, né? Então, o coeficiente angular de A para B, nós já vimos, ele é dado pela diferença de y, aqui neste triângulo, e assim. Então, com essa diferença aqui, né? Então, nós vamos ter um y de B menos um y de A dividido por um x de B menos x de A. Essa é a inclinação do segmento AB. Ok? Bom, como nós queremos verificar o que está acontecendo entre os pontos A, B e C, eu vou tentar definir aqui, né, na verdade, qual é a inclinação que tem do segmento de B para C. Então, no segmento BC aqui, vamos colocar um ângulo beta aqui, certo? E aí nós temos esse triângulo retângulo, aqui também. Para definir essa inclinação, vamos pegar essa diferença vertical, que é y de C menos y de B, ok? E dividir pelo cateto adjacente aqui, que é a diferença de x, né? xc menos xb. Então, essa é a inclinação do segmento BC, ok? Mas veja, o que nós estamos procurando é a condição para que esses três pontos fiquem na mesma reta. Então, se eu quero que fique na mesma reta,
você vai concordar comigo que o ângulo, que é a inclinação que faz o segmento AB com o eixo horizontal, deve ser o mesmo que o segmento BC fará com essa mesma horizontal. Tá bom? Então, se eu quero que fique na mesma reta, tem que ter a mesma inclinação, tem que ter o mesmo ângulo, né? Como a inclinação é definida com esses dois segmentos, disso daqui nós vamos tirar uma conclusão que uma condição que é necessária, porque os pontos devem ficar na mesma reta, e que já é suficiente também, é que o coeficiente angular de A para B seja exatamente igual ao coeficiente angular de B para C. Ok? Bom, o que vai acontecer se eu analisar o coeficiente angular aqui do ponto A até o ponto C direto, né? Mesma coisa, certo? Mesmo pensamento. O coeficiente angular de A para C é a diferença de y dividido pela diferença de x. Bom? Mas como tem que estar na mesma reta, eu vou acabar concluindo também, né? Nós acabamos concluindo que o coeficiente angular de A para C tem que ser o mesmo dos outros dois. Então, tudo que nós precisamos obter na conclusão, para que três pontos estejam alinhados, é que os coeficientes angulares, é que as inclinações dos segmentos que eles formam sejam sempre as mesmas em qualquer situação que você analisar no seu plano aí. Ok? Então, condição necessária e suficiente é que os coeficientes angulares sejam os mesmos nos três pontos, ali nos dois segmentos que se formam. Ok? Vamos pegar um exemplo numérico só para a gente analisar e ver o que acontece, né? Suponha que você tenha um ponto A, vamos dar uma coordenada aqui para ele, 1 e 3, um ponto B com coordenadas, sei lá, 5 e 9, e um ponto C com 12 e 20, né? Será que esses pontos estariam alinhados quando eu coloco eles num plano? Bom, então você pode analisar dessa maneira. Olha, qual que é o coeficiente angular de A para B? Desse ponto para esse, né? Pega a diferença de y, pega esse 9 e tira 3. O que você vai obter? Uma diferença de 6, ok? Pegamos 5 do xb e tiramos 1 do xa. Então 5 menos 1, obtemos uma coordenada 6/4, que já vimos pode ser simplificado aqui também, né, por 2, e encontramos aqui 3 meios. Ok? Assim. Fazemos mais uma, fazemos a coeficiente angular de B para C. Então pega a diferença de y, pega 20, tira 9, você obtém 11, e pega 12, tira 5, você obtém 7. Ok? 11 sétimos. Olha, o coeficiente de A para B ele é diferente do coeficiente de B para C. Se ficou diferente, os segmentos mudaram de direção, têm inclinações diferentes e, logicamente, então, os pontos A, B e C, eles não estão na mesma linha, ou seja, eles não são colineares, tá? Você pode anotar esse termo que vai aparecer bastante aí no Enem e no seu vestibular, né? Tá? Falar na linguagem oral que os pontos estão na mesma linha, você tem uma compreensão. Numa linguagem escrita, numa prova de Enem, numa prova de vestibular, vão perguntar a você se os pontos são colineares ou não, né? Colinear, mesma linha, tá bom? Então, procura lembrar desse termo, tá bom? E lembrar principalmente da condição necessária. Os pontos, se você quer que os pontos fiquem na mesma linha, precisa que o coeficiente angular fique igual, né? A inclinação seja a mesma para os dois segmentos. No nosso exemplo, a gente viu que não, que está diferente, os coeficientes estão diferentes e, portanto, não tem pontos alinhados, não estão na mesma linha. Bom,
era necessário que fosse igual. Ok? Espero ter te ajudado, né? Volte o vídeo se você não compreendeu algum conceito, pause ele, pense um pouco sobre tudo isso que eu te disse durante a videoaula aí, né? E espero ter te ajudado nesse ponto aí. Né? Novamente, indique o vídeo para seus amigos, indique o vídeo para mais pessoas, tá? Se você não se inscreveu, inscreva no canal, né? E ajude a manter o projeto aí para mais gente, manter o projeto no ar por mais tempo, ok? Um abraço e até o próximo.